Olá! Este vídeo tem um único propósito para vocês: mostrar para vocês a resolução das questões de matemática financeira, probabilidade e estatística da prova da Caixa Econômica Federal, bem como os seus resultados. Eu fui fazer o concurso e anotei todos os dados das questões para estar mostrando para vocês agora. Vamos ao que interessa? Então, primeira questão que eu separei aqui para vocês, uma questão de matemática financeira, que dizia que existem dois pagamentos de um empréstimo. Um pagamento vai ocorrer em março, no valor de 1.440, e outro em abril, de 1.728. Taxa de juros de 20% ao mês, juro composto aqui. E ele pede o valor do empréstimo. Eu classifico essa questão como fácil. Quem fez essa questão, o resultado dela é 2.000. Sérgio, e como que resolve essa questão? Vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui um fluxo de caixa. Esse aqui é o valor do empréstimo, que ocorreu em janeiro. E aí nós temos o mês de fevereiro, onde não é pago nada. Março, que é pago o valor de 1.440. E depois nós temos aqui abril, foi pago 1.728. Para resolver essa questão, eu preciso achar o capital que originou o valor de 1.440 e o capital que originou o valor de 1.728. Esse é o meu objetivo. O X é o valor do capital que originou 1.440 e do capital que originou 1.728. Aí o aluno tem que lembrar que para achar o montante, quando vai para frente, multiplica pelo fator. E quando você quer achar o capital, você divide pelo fator. O fator que eu estou me referindo é o 1 mais i elevado a t. Os períodos aqui nessa questão são: janeiro é o mês 0, fevereiro é o mês 1, março é o mês 2, abril é o mês 3. Sérgio, abril é o mês 4. Gente, é só colocar aqui 1, 2, 3 e 4 que vai dar a mesma coisa, tá? Isso não é importante aqui. O importante é você saber que março para janeiro você vai voltar 2 períodos. Então, você tem que pegar o fator, elevar ao quadrado. E abril para janeiro, você vai voltar 3 períodos. 1 mais 20% elevado ao cubo. E aí você vai fazer a continha, né? 1 mais 20% elevado ao quadrado é 1,44. É só você, caso tenha estudado, 12 ao quadrado é 144. Como é 1,2, 1,44. E aí, se você pegar 1,44 e multiplicar por 1,2, você vai ter o 1 mais 20% elevado ao cubo, cujo valor é 1,728. Então, o x será 1.440 dividido por 1,44. Isso aqui vai dar 1.000. E 1.728 dividido por 1,728. Isso aqui também vai dar 1.000. Olha o resultado que eu falei no início aqui da correção dessa questão. 2.000 é o gabarito dessa questão. Vamos para a próxima? Próxima questão, uma questão com bastante continha. Aqui a Sesgran-Rio judiou um pouco das pessoas. Muita continha para resolver essa questão. Ela não é uma questão difícil e também não é uma questão fácil. Eu vou colocar ela como mediana porque tem bastante continha para você poder fazer aqui. Então, você tem um empréstimo no valor de 3.000 e aí você aplica esse valor a juros simples de 0,9% ao mês durante 50 dias. Aqui já tem um probleminha. A taxa e o tempo não estão na mesma unidade. Isso aqui já atrapalha muitas pessoas de acertarem essa questão. E você depois reaplica esse valor, feito a juros simples por 50 dias, a juro composto a 1% ao mês em 2 meses. Ele pede o total de juros dessa aplicação. O resultado dessa questão eu tenho aqui para vocês, vai dar 10.620.
Vamos resolver essa questão aqui? Aproximadamente, ele pede o valor próximo, né? Então, eu vou usar a fórmula do juros simples para poder calcular os juros da primeira aplicação. Então, 300 mil, vou multiplicar por 0,9%, e aqui você não pode esquecer de pegar os 50 dias, passar para mês. Então, eu vou dividir os 50 por 30. E agora é continha, né? Vamos fazer essas continhas aqui. Então, são 4 zeros que eu vou eliminar aqui, 4 zeros eu eliminei aqui. Vou cortar esse 3 aqui, com esse 30 que eu fico com 10. Então, fazendo essa continha, eu tenho aqui R$ 4.500 de juros. E agora eu vou pegar e reaplicar isso a juro composto, 1% ao mês em 2 meses. Então, vou pegar e vou multiplicar pelo fator 1 mais 1% ao quadrado aqui com vocês. Eu fiz essa conta daqui para achar o valor da primeira aplicação, né? Se eu pegar esse valor, que é o capital, e somar com os juros, eu tenho aqui o montante da primeira aplicação. Esse montante vai ser o capital da segunda aplicação. 1 mais 1% ao quadrado. Ó, aqui tem algo que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Toda vez que você tem 1 mais uma taxa ao quadrado, você pode usar esse truque. 1 vezes 2, 0,2. 1 ao quadrado é 1, 0,1. Você não precisa fazer 1,01 vezes 1,01. Use esse truque. Isso aqui é um truque que eu sempre explico nas minhas aulas e que facilita bastante, facilitou bastante quem utilizou na prova aí da Caixa, tá? Então agora eu vou pegar e vou calcular o montante, 304.500, eu vou multiplicar por 1 mais 1% ao quadrado. E aí vem a parte que eu falei para vocês, né? Muita continha agora para ser feito. Isso daqui, olha, foi chato de se resolver na hora da prova, tá? Eu vou pegar aqui a minha calculadora para fazer essa conta aqui com vocês. 304.500, vou multiplicar por 1,0201. Fazendo essa conta de multiplicação, eu obtive esse valor aqui, 310.620,45. Ele pede o juro total. Se eu tinha esse valor e recebi esse valor, a subtração do valor do montante no juro composto com o valor inicialmente aplicado dá o resultado dessa questão, 10.620,45. Não tinha o vírgula 45, ele falava em valor mais próximo, o valor mais próximo, 10.620. Então, uma questão que eu classifico ela como mediana, porque tem bastante continha para ser feita aqui, tá? Não vou falar que ela é fácil, nem vou falar que é uma questão difícil. Os assuntos são juro simples e juro composto nessa questão. Próxima questão aqui para vocês, questão 3, uma questão onde ele está pedindo o saldo que ele paga, né? Ele fez um empréstimo no valor de 100 mil, e aí deu 2 meses que ele fez esse empréstimo, ele vai pagar a metade. Então, o primeiro passo é atualizar esse valor. Quando eu desatualizo, vou para trás, eu divido. Quando eu atualizo, vou para frente, eu multiplico pelo fator. 1 mais 4% ao quadrado. Olha lá o truque, ó. 1,4 vezes 2, 8. 0,8. 4 ao quadrado, 16. Como 16 já tem duas casas, eu coloco ele aqui. Então, eu já tenho o valor que eu vou atualizar esse valor. Então, eu vou multiplicar esse valor de 100 mil por 1,0816. Então, na data 2, eu tenho esse valor aqui para pagar, 108.160. Só que o enunciado fala que nesta data é liquidado metade do que eu devo. Então, eu vou dividir esse valor por 2. 108.160 dividido por 2 vai dar 54080. Então, eu paguei 54.080. Pagando 54.080, eu vou dever 54.080. E agora eu tenho que atualizar isso daqui
2 períodos. Ele quer o valor que você vai pagar agora esse saldo. Está indo para frente, eu vou multiplicar isso aqui por 1 mais 4% ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por 1,0816. E olha só a quantidade de conta que você vai fazer aqui. Conforme eu falei, algumas questões de matemática financeira da prova da Sesgran-Rio, da Caixa, o cara judiou nas continhas. E aqui eu tenho mais outra questão bastante trabalhosa com continha. O resultado disso daqui dá 58.493. Então, se eu pegar aqui a minha calculadora e multiplicar 54.080 por 1,0816, eu vou ter a resposta dessa questão. 58.492,928. Como ele quer o valor mais próximo, o mais próximo é esse daqui, tá bom? Uma questão que eu vou classificar como mediana, porque tem bastante continha para fazer aqui, tá? Principalmente nessa parte final aqui. Então, não vou falar que é uma questão fácil, nem falar que é uma questão difícil. Questão mediana por conta das continhas. Questão 4 agora. Empréstimo de 600 mil dá uma entrada de 20%, né? Então, eu dou uma entrada de 120 mil. Então, esse é o meu saldo devedor. Eu devo 480 mil. Eu vou pagar isso em 20 anos. 20 anos, se eu multiplicar por 12, são 240 meses. Então, o primeiro passo no sistema SAC é você achar o valor das amortizações. Então, se eu pegar o saldo devedor, que é 480 mil, e dividir por 240, isso daqui vai dar o valor das minhas amortizações, R$ 2.000. A taxa de juros é de 0,5% ao mês. E além disso, eu vou pagar uma taxa fixa de R$ 100 nas prestações, em todas as prestações de 2024, desde janeiro, que é quando eu começo a pagar o plano de amortização, até dezembro. E a pergunta da questão é o total de parcelas pagas em 2024. Vamos fazer o cálculo disso aqui? Então, eu tenho aqui o saldo devedor, a amortização, os juros, a taxa fixa e a prestação, né? A taxa fixa é de R$ 100. Então, vamos montar aí as duas primeiras linhas do plano de amortização, porque tudo envolvendo o saque é PA, né? Então, se eu montar o primeiro e o segundo termo, eu calculo qualquer termo dessa PA. Ele que é a soma de todas as parcelas pagas em 2024. Então, eu tenho aqui um saldo devedor de 480 mil, as amortizações são de R$ 2.000, né? E aí eu vou calcular os juros. Se eu pegar 480 mil e multiplicar por 0,5, isso aqui está dando 0,5%. Cuidado que é multiplicar por 0,005, né? Tomar cuidado com as casas decimais aqui. Então, eu vou multiplicar isso por 0,05. 0,00040, 240, e eu tenho que cortar aqui 3 casas decimais, né? 3 casas decimais. Cortando 3 casas decimais aqui, 2.400 é o valor dos juros da primeira prestação. Eu tenho um valor fixo que é cobrado como taxa administrativa de 100. Então, eu tenho aqui o valor da primeira prestação, R$ 4.500. 480 mil menos 2.000 dá 478 mil. Então, agora eu vou calcular os juros da próxima prestação. Eu vou pegar 478 mil e multiplicar por 0,005. 1, 2, 3, 40, 39 vão 3, 2.390. 100 para cá, 4.390. Então, gente, eu encontrei
Eu encontrei aqui para vocês, deixa eu só ver se aqui a conta tá. Não, tá aqui, é 4.490. Eu encontrei o primeiro termo da APA e o segundo termo da APA. Eu quero calcular a soma das prestações pagas em 2024. Eu poderia resolver essa questão colocando agora aqui 4.480, 4.470, 4.460, afinal de contas, saque é uma PA. E colocar aqui terceira, quarta, quinta, até chegar na 12ª prestação e somar tudo isso. Se eu executar desse jeito, eu vou gastar muito tempo. Então é mais fácil usar a soma dos termos de uma PA. É só pegar o primeiro termo da PA, que é 4.500, eu vou somar com o último termo, que eu vou fazer o cálculo aqui com vocês, isso aqui dividir por 2. E depois que eu calculo a média dessas 12 prestações, eu multiplico por 12, que é um truque para fazer o cálculo da soma dos termos de uma PA. Quem assistiu a aula comigo sabe que eu pedi para estudar PA. Matemática financeira, saque, se você não souber PA, você vai gastar muito tempo com as questões, visto que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, usar esse truquezinho é muito bom para poder acertar essa questão, tá? Então, lá vamos nós aqui. Eu vou pegar e achar o 12º termo dessa PA. Eu tenho uma razão, que é menos 10, né? Está diminuindo 10. Eu consigo achar o 12º termo dessa PA. A12 é igual ao A1 mais 11 vezes a razão, que é menos 10. 4.500 menos 110 dá 4.390. Então, se eu for tirando 10, 10, 10, 12 vezes, eu vou obter esse valor de 4.390. Se eu sei PA, eu calculo de forma mais rápida. Vou somar isso daqui, deu 8.890, divido por 2. 4.445. E agora eu vou multiplicar isso por 12. Eu tenho o resultado aqui. O resultado disso dá 53.340. Essa é a resposta dessa quarta questão aqui. Se eu multiplicar 4.445 por 12, tem que dar esse valor que eu já obtive quando eu resolvi a questãozinha. 53.340. Está aí para vocês a quarta questão. E a última questão de matemática financeira, ele pede a taxa equivalente anual de 5% ao mês. Então, eu tenho que fazer 1 mais 5% elevado a 12. Você não precisa fazer toda essa conta, ele te deu aqui uma dica. Então, se eu pegar 1 mais 5% elevado à sexta e elevar ao quadrado, eu vou ter 1 mais 5% elevado a 12, que é o que eu quero nessa questão. Então, se eu pegar 1,34 e elevar ao quadrado, eu vou obter a resposta dessa questão. Multiplicando 1,34 por 1,34, eu obtive 1,7956. Subtrai 1, esse é o valor da taxa equivalente. Como ele pede para assinalar o valor mais próximo, o gabarito é 80%. Então, tá aí. Essas foram as 5 questões de matemática financeira. Primeira questão, eu classifico ela como fácil. Segunda questão, mediana, muita continha. Terceira questão, mediana, bastante continha. Quarta questão, eu vou classificá-la também como mediana, muita continha. E essa última questão, classifico ela como fácil, calcular a taxa equivalente, algo clássico em provas de várias bancas examinadoras. Saber fazer o cálculo disso é muito importante. Se você não conseguiu fazer a quinta questão, você bobeou com um assunto que é clássico em várias provas de vários concursos aí. Então, nós temos aí 2 questões fáceis, a 1 e a 5, e 3 questões medianas. Eu normalmente falo que a cada 2 questões medianas o aluno acerta uma. Então, a nota ideal para quem fez essa prova da Caixa Econômica é acertar 3 questões
de 5. As duas fáceis, a primeira e a quinta questão, e uma dessas 3 medianas que eu resolvi aí com vocês. Tá bom? Então, recapitulando aqui com vocês, gabarito da primeira questão é 2.000, gabarito da segunda questão é 10.620, gabarito da terceira questão 58.493, gabarito da quarta questão 53.340 e gabarito da quinta e última questão 80%. Dependendo da prova que você fez, teve uma ordem diferente dessa que eu apresentei aqui para vocês. Bom? E agora nós vamos para a prova de estatística e probabilidade aí com vocês. Primeira questão, classifico ela como fácil, é só calcular a média. Então eu vou pegar 118 bilhões e vou dividir por 24 milhões de família. Fez essa conta, você vai encontrar a média do que foi dado para as pessoas, porque ele pede na questão a média que as pessoas receberam do auxílio lá do Bolsa Família. Então, isso aqui foram os recursos distribuídos, 118 bilhões, e foram dados para 24 milhões de famílias. Ele pede a média. Então, se eu pegar e efetuar essa divisãozinha, eu vou encontrar a resposta dessa questão aqui com vocês. Então, pegando, dá 5.000, tá? A resposta dela, mas eu vou pegar aqui o valor, porque essa continha aqui não dá 5.000 certinho, ele pede o valor aproximado na prova. 118.000, vou dividir por 24. Olha lá, essa conta dá 4.916,67. Como ele pede o valor mais próximo que nós temos olhando as alternativas é 5.000. Esse é o gabarito da primeira questão aí da prova de estatística e probabilidade. Uma questão de estatística envolvendo média. Segunda questão, questão mais fácil da prova de estatística. Ele pede a mediana. Gente, é só colocar em ordem os valores aqui. Então, colocando 8,4 é a primeira posição, 9,5 é a segunda posição, 31,9 é a terceira posição, 51,7 é a quarta posição. Gente, eu quero mediana. 50% de 6 elementos dá 3. Então, eu tenho que pegar a terceira e a quarta posição. Então, vamos somar esses dois valores e dividir por 2. Somando esses dois valores aqui, eu tenho 16.383,6. Tenho que dividir por 2. Afinal, sempre que eu tenho dois termos centrais, você soma eles e divide por 2. Essa conta está dando 41,8. Como ele fala na pergunta que ele quer o valor mais próximo é 42, que é o gabarito dessa questão 2. A questão mais fácil da prova. Questão 3. Questão 3 é uma questão de probabilidade e eu classifico essa questão como difícil. Você pode resolvê-la de 2 jeitos, tá? O primeiro jeito é na raça e o segundo jeito usando a regra do pelo menos 1. Né? Ele está pedindo aqui o seguinte, ele dá para vocês a seguinte informação. São 200.000 pessoas interessadas em fazer um contrato. Só que só 2.000 pessoas assinam o contrato. Então, a probabilidade de assinar o contrato é 2.000 dividido por 200.000. Se você efetuar essa continha daqui, isso aqui dá 0,1. Então, a probabilidade de assinar é 0,01, a probabilidade de não assinar é 0,99. Então, como ele está pedindo pelo menos um contrato ser assinado na questão, então eu posso ter essa situação, assinar o primeiro, assinar o segundo, afinal de contas ele fala em dupla de contratos, né? 2 contratos sendo ali. Os 2 assinados, o primeiro assinado, o segundo não assinado, ou o primeiro não assinado
e o segundo assinado. Esse é um jeito de resolver essa questão. E aí é só você fazer as continhas aqui. 0,01 vezes 0,01, 0,01 vezes 0,99, 0,99 e 0,01. Esse é um jeito de fazer essa questão. Gabarito dá 1,99%, é o gabarito dessa terceira questão. E você poderia ter feito desse jeito, 1 menos a probabilidade do que eu não quero, que é um truquezinho de cálculo de probabilidade que faz com que você não gaste muito tempo com as questões, né? Então, o que eu não quero? Não assinar, não assinar. 0,99 vezes 0,99. Então, qualquer uma das duas continhas que eu efetuar aqui com vocês, eu vou ter o gabarito dessa questão, que é 1,99%. Então, aqui está dando 0,001, aqui vai dar 0,0099, 0,0099. Se eu somar tudo isso, isso aqui vai dar 0,0199. 0,0099 mais 0,099 mais 0,001. 19 vai 1, 19 vai 1. Olha lá, ó, tá aqui. Então, esse é um jeito de resolver essa questão. O outro jeito é fazer a continha, 0,99 vezes 0,99. Eu acabei não fazendo desse jeito, tá? Esse jeito eu achei mais rápido de fazer, porque ponto 99 vezes ponto 99 é uma conta meio chatinha de fazer. 0,9801. Tira 1, eu vou ter a resposta aí dessa questão aí com vocês. Zero vírgula 0199. Tá aí para vocês, tá? Multiplica por 100 e eu vou ter a resposta aí dessa questão, 1,99. Classifico essa questão aqui de probabilidade como difícil, tá? Essa questão não é fácil e nem mediana, difícil. Primeira questão, fácil. Segunda questão, fácil. Terceira questão, difícil. Quarta questão, uma questão onde ele pede para calcular o coeficiente de variação. Coeficiente de variação é uma fórmula que você tem que lembrar, que é o desvio padrão dividido pela média. A média está fácil calcular. É só somar esses valores, que dá 200 mil, e aí você divide isso aqui por 4, que você tem o valor da média, 50 mil. E aí eu preciso calcular o desvio padrão, né? Então, eu tenho que pegar 30 mil, subtrair da média, que é 50 mil, isso daqui vai dar menos 20 mil. Eu tenho que fazer aqui, essa conta vai dar zero, eu tenho que fazer isso daqui, vai dar zero, aqui dá, e aqui dá 20 mil. Vou elevar ao quadrado esses valores agora, né? Isso aqui chama-se desvio, né, gente? Elevando ao quadrado, isso aqui vai dar 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 zeros. E aqui também. 3, 6, 7, 8. E aí eu calculo a variância. Soma esse valorzão e vou dividir isso por 4. Isso aqui vai dar 200 mil. Isso aqui é variância, né? Eu quero o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu preciso calcular a raiz quadrada disso daqui. Cada 2 zeros é um zero que sai fora da raiz, né? Cada 2 zeros é um zero que sai fora da raiz. Repara que o 2 não sai da raiz, então fica 10 mil vezes raiz de 2. O examinador deu para vocês nessa questão o valor da raiz de 2, 1,414. Então, se eu pegar e multiplicar, eu vou ter 14.140 como valor
do desvio padrão. E agora eu tenho que fazer essa conta de dividir. Essa conta de dividir dá 0,2828. Ó, estou pegando aqui a calculadora para fazer a continha junto com vocês. 14.140, vou dividir por 500.000. Essa conta está dando 0,500.000, 50.000. 14.140 dividido por 50.000. Essa conta deu exatamente 28,28%. Gente, essa questão eu classifico ela como difícil por conta da continha da raiz, né? Isso daqui também dá um trabalho gigante de conta. Eu, em particular, para fazer essa questão, eu prefiro usar as propriedades, faz com que essa questão fique muito mais simples de ser corrigida, que é exatamente você fazer isso que eu vou fazer agora aqui. Eu vou dividir tudo por 10.000. Então, eu vou ficar com esses dados aqui. Fica muito mais simples de você fazer essa questão eliminando os zeros. Só que depois você volta com os zeros, tá? Você multiplica tudo por 10.000. Então, ó, calculando a média, 20 dividido por 4, a média deu 5. 5 vezes 10.000 é o valor da média. E agora eu vou para o desvio. 3 menos 5 menos 2. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. E 7 menos 5, 2. Eleva ao quadrado, 4004. Deu 8. Divide por 4, a variância deu 2. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é a raiz de 2, 1,414. 1,414, vou multiplicar tudo isso por 10.000. Corta esse com esse. Então, se eu dividir 1,414 por 5, vai dar a mesma resposta que eu mostrei para vocês agora há pouco, 28,28%. Só que as pessoas acabam não fazendo desse jeito, acabam fazendo do primeiro jeito que eu fiz. Dá um trabalho muito grande algébrico e aí, é claro, eu vou ter que classificar a questão como difícil. Se o aluno usou esse truque, aí é claro, esse aluno achou essa questão fácil, tá bom? Então, não vamos falar nem que ela é fácil e nem que ela é difícil. Vou classificar ela como mediana. E a última questão da prova, apesar de falar em probabilidade, essa questão está muito mais para a regrinha de 3 do que para probabilidade, tá certo? Então, é uma questão que eu vou colocar aqui para vocês, ela como fácil. Mas se você bobear, você cai em pegadinhas dela. Então, a primeira coisa que você tem aqui é o seguinte: 1 em cada 4 investidores investem na poupança, tá certo? Então, 1 em cada 4 investem na poupança. O total de investidores não é 140 milhões, é 140 milhões vezes 0,36. Não pode esquecer de multiplicar por isso aqui, porque 36% é a probabilidade de uma pessoa investir. Então, como são 140 milhões de pessoas, 36% delas têm chance de fazer uma aplicação. Esse é o grande segredo dessa questão. Fazendo essa regrinha de 3 agora, você mata aí essa questão. Então, multiplicando em cruz, eu vou ter 4 vezes x igual a 140 multiplicado por 0,36. E agora eu vou dividir isso por 4. Ah, tem essa resposta na prova se você bobear, né? Não pode esquecer agora de dividir isso por 4. Dividindo por 4 vai dar a resposta dessa questão aqui, 12,6. Tá bom? Então, vou classificar essa questão aqui, apesar de ter uma pegadinha, vou colocá-la como fácil. Então, você tem a primeira questão da prova de estatística e probabilidade. Fácil, 5.000 é a resposta. A segunda questão, 42, fácil.
Terceira questão, vou classificar ela como difícil, uma questão de probabilidade, regra do produto, né? Regra do pelo menos um. Questão 4, uma questão que eu vou colocar ela como mediana, coeficiente de variação, estatística. E a última questão, na minha opinião, não é probabilidade, é mais regrinha de 3 aqui para vocês. Classifico ela também como fácil. Então, de 5 questões, 3 pontos é a nota ideal de estatística. Nota ideal de matemática financeira, 3 de 5. Nota ideal de probabilidade estatística, 3 de 5. Tá bom? Tá aí para vocês o comentário, o gabarito extraoficial da prova da Caixa Econômica Federal. Ah, e um detalhe. Curtiu esse vídeo? Dê um like aí, se inscreva no canal e eu vou dar para vocês um presente, digamos assim. Se você tem intenção de fazer qualquer curso meu, de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, qualquer curso para qualquer concurso, dá uma entrada no meu site. Olha aqui, ó, www.exatasparaconcursos.tv.br. Lá tem todo o curso que você precisa de exatas para poder se dar bem em provas de concurso. E vou fazer mais uma coisa para vocês. Vou dar um cupom para vocês poderem usar até quarta-feira, dia 29 deste mês. Até quarta-feira. Um cupom de 10% de descontos. E o nome do cupom é esse aqui, ó. Tudo minúsculo, tá? Caixa 10. Digitou esse cupom, você tem 10% de desconto em qualquer curso da minha plataforma. Vamos ficando por aqui. Abraço forte a todos e sucesso para vocês aí nas demais questões da prova da Caixa. Tchau!